Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos então para a entrevista da semana. Ex-dirigente tricolor, homem de comunicação, engajado nas redes sociais, comentarista e ao mesmo tempo youtuber com um importante canal. César Cidade Dias é o convidado desta semana, comentarista da Rede Bandeirantes, da rádio, participante do programa Donos da Bola da TV Bandeirantes, gremista, ex-dirigente do clube. Boa tarde, César. Que prazer em te ter aqui no programa de Carrinho. Muito obrigado, prazer imenso poder mais uma vez participar deste programa com vocês aí, o programa de Carrinho. Muito obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso, grande honra te ter aqui. E para início de conversa, vamos para a origem. Como se deu os primeiros vínculos com o Grêmio, tanto afetivos como mais propriamente no dia a dia do clube? É uma pergunta difícil. Na verdade, quando se pensa Grêmio e a minha relação com o Grêmio, ela vem de pai para filho. Eu aprendi a amar o Grêmio, eu acho que antes mesmo de nascer. Então, uma relação forte, uma relação de muito carinho, de muito respeito, e de uma questão de família muito forte. A gente tem essa relação muito forte. Normalmente as paixões pelo clube, elas surgem exatamente dessas relações. Eu, perto do Grêmio, me sinto muito perto da minha família, muito perto do meu pai, do meu avô, e assim se fez, eu acho, né? A nossa relação ficar mais forte, acho que por aí. Bacana, uma relação que vem então de família, de pai para filho, avô. Realmente esses vínculos, eles se fortalecem quando existe algo em comum, e o futebol tem esse poder, tem essa capacidade de, por meio de uma paixão por um clube, unir pessoas. E para um gremista, trabalhar no futebol deve ser a concretização da maior paixão possível, talvez tão grande quanto estar em uma presidência, pois lida dentro do vestiário. E em 2011 você teve essa oportunidade. Você foi diretor de futebol do Grêmio, esteve no departamento de futebol. Que balanço você faz do período? Sempre foi um sonho para mim participar, de alguma forma ser dirigente. A minha vida no clube começou mais cedo, meu pai foi dirigente há muito tempo, meu avô da mesma maneira, e essa relação acabou sendo natural, assim, eu viver dentro do Grêmio. As minhas atividades como dirigente, em 2000, no início dos anos, no final dos anos 90, início dos anos 2000, depois, mais precisamente nesse ano de 2011, como diretor de futebol, que começou um pouco antes, que começou também nas relações políticas, eu tentei dar minha contribuição. Não achei, o ano de 2011, especialmente, que é o motivo da pergunta, não me parecia um bom ano, não. Acho que poderia ter sido muito melhor. Eu não sei se eu não estava tão maduro, mas enfim, não dá para ser considerado um bom ano. Não conseguimos montar um bom time, também não conseguimos unidade política, mas do ponto de vista pessoal foi uma coisa importante, e eu valorizo muito porque pude de alguma forma tentar contribuir com o Grêmio, mas eu tenho certeza que essas relações elas sempre ficam um pouquinho de frustração por não ter conseguido dar uma grande alegria ao torcedor do Grêmio. O futebol, por mais que tenha se profissionalizado nas mais diversas áreas, ainda tem essa pontinha de amadorismo no sentido de se colocar a paixão acima do racional. E a unidade política que tu menciona que naquele período faltou é um grande exemplo disso, porque são muitos conselheiros, são muitos movimentos políticos, são muitos interesses que divergem, ainda que a finalidade deva ser única e exclusivamente o clube que todos torcem,
mas é complicado. E um assunto já muito comentado por ti, mas que até hoje gera bastidores, é a tentativa de vinda do Ronaldinho em 2011. Por que deu errado? Teve culpados naquele processo e aquilo acabou tirando o foco de outros negócios, como o Jonas, por exemplo, que acabou saindo. É uma história longa que começou lá em setembro de 2010, quando ganhamos a eleição. Aí se começou a tentar contratar. Foi uma ação muito bem desenvolvida pelo Grêmio, com a participação de muitas pessoas, e as reuniões se sucederam por aqueles meses, e existia assim um sonho. Na verdade, o raciocínio era trazer para Porto Alegre um jogador formado aqui, ídolo de todos, um ídolo mundial, e tenho certeza que a tentativa do Grêmio foi no melhor aspecto, da melhor maneira. As coisas acabaram não saindo como se imaginava, e o que a gente pode dizer daquele período é que no episódio Ronaldinho ele não quis vir. Não adianta a gente querer culpar um ou outro, aquilo ali é uma questão muito pessoal. Ele tinha a oportunidade de vir e acabou fazendo a opção por não vir, pessoal dele. O Assis tentou e não conseguiu, e eu não considero o episódio Ronaldinho com alguma culpa. Com relação ao do Jonas, é uma questão de mercado, que o Jonas tinha uma multa baixa, teve uma proposta muito grande da Europa, vieram aqui, pagaram a multa. Também não considero que alguém tenha culpa aqui ou ali. São coisas do futebol, das negociações, das dificuldades, é assim que a coisa funciona. Às vezes a gente precisa buscar culpados, né? E às vezes a vontade pessoal. Nesses dois casos, a primeira do Ronaldinho, de querer ir para o Rio de Janeiro, e a do Jonas, em razão de uma questão muito particular de jogar uma Champions, que ele tinha a oportunidade, recebeu, pagaram a multa, nós temos que abraçar. Muita gente culpa a gestão anterior, a gestão do presidente Paulo Odoni, pelo contrato e por uma multa baixa na questão do Jonas, mas era o único jeito de renovar também naquele momento. Então eu não considero que tenha culpados. São contingências do futebol, e assim é que a coisa funciona. A gente tem que ter tranquilidade nessa hora. Essa questão do Jonas que ocorreu, da multa contratual baixa, ela foi feita pela gestão do Duda Cresce, anterior à do presidente Paulo Odoni. E eu concordo completamente contigo, que não dá para ficar apontando culpados. Porque, por exemplo, eu lembro que se o Jonas não faz uma multa tão baixa naquele momento, ele não iria renovar o contrato. Foi a única forma que o Grêmio teve de conseguir estender o contrato do Jonas. Senão isso não aconteceria. E a mesma coisa o Ronaldinho. O Grêmio tentou, fez o que poderia. O que talvez ficou assim em maior evidência foi que alguns setores do clube indiretamente já sinalizavam que o acerto ocorreria, apesar do Grêmio nunca ter anunciado. Aquelas caixas de som no Estádio Olímpico, setores da mídia cravando o acerto, isso tornou a frustração maior depois. Mas assim como tu falou, o jogador não quis ir. E também as pessoas colocam muita culpa no Assis, mas conforme a versão sua e do próprio Assis, ele queria realmente que o Ronaldinho jogasse no Grêmio. Quem não quis jogar no Grêmio foi o Ronaldinho. E em seguida falaremos, César, da comunicação, teus primeiros projetos e o momento atual. Mas um dia participar novamente da política do Grêmio, voltar a trabalhar no clube, passa pela sua cabeça ou você descarta? Eu acho que eu encontrei o meu espaço nessa discussão. Me parece que a comunicação, quando a gente entra, as coisas mudam de figura. Eu, por exemplo, quando entrei na Bandeirantes, eu larguei a política. Eu desisti do Conselho Deliberativo, acabei largando a política, e em cima dessa realidade as coisas mudaram para mim. Então eu não consigo me ver mais participando da política do Grêmio, porque me encontrei na comunicação, me considero um cara pleno nesse aspecto, e eu não me vejo na política do Grêmio. Pelo contrário, eu acho até que
A política é importante, nós temos grandes pessoas trabalhando com isso, mas a minha contribuição foi dada lá e isso terminou de alguma maneira. E agora, desde que mudou a minha forma de conduzir, de fazer, as coisas foram modificadas. Então, não considero a possibilidade de voltar nesse momento, apesar de todo o carinho, toda a paixão que eu tenho pelo clube, mas eu não considero essa possibilidade nesse momento. Bom, e fala então agora da comunicação. Esse seu trabalho que você se encontrou, se achou, se inseriu, como que foi a entrada nesta área? Desde sempre, eu fui um cara que adorei o rádio, né? Em determinado momento da minha vida, meio perdido, ainda jovem, eu decidi criar um portal, logo no início da internet no Brasil, no final dos anos 90, eu criei um portal chamado Final Esportes, que tratava basicamente de comunicação da dupla Grenal e outros esportes. E isso foi tomando conta da minha vida, só que naquele momento eu não era produto, eu era gestor de um site. E em 2016, numa dificuldade até que eu estava vivendo, 2015, 2014, eu estava meio me procurando, tentando achar uma vocação ainda, já velho, né, mais de 40 anos, e aí eu recebi o convite do Meneghetti do Ribeiro Neto para participar de um programa de debates na Rádio Bandeirantes. Foi quando a ficha caiu de que na verdade, a minha vida era para comunicação, e aí eu assumi a condição de comunicador, fiz curso de radialista, e resolvi assumir a condição de comunicador, e de lá para cá me encontrei o meu destino, a minha vida, e ainda mais podendo falar do Grêmio, né, e tendo isso. Depois surgiu o YouTube, que também está sendo muito importante para me relacionar com as pessoas, e isso é uma coisa que me agrega e me alegra demais, a minha relação hoje, vivendo a comunicação de forma intensa, muito feliz por fazer parte do time dos donos da bola, da Rádio Bandeirantes, e claro, tendo muitos parceiros ali, e aí podendo, a partir daí, conversar com os gremistas diariamente através do canal do YouTube. Eu fico muito grato, sou um cara privilegiado por ter conseguido viver a vocação, mesmo que tenha descoberto ela tão tarde, mas hoje tenho certeza que esse é o meu caminho, esse é o meu destino, e eu estou muito feliz com isso. Nunca é tarde para descobrir uma vocação, algo que se gosta e que se faz bem, e você se encontrou na comunicação. A gente lembra do Final Esportes, no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando não tinha essa quantidade tão grande de canais, era um concorrente bem interessante para o então Clique RBS. E neste mundo de YouTube, de canais, o seu canal é um dos primeiros a fazer sucesso nesse meio de torcedores de clubes de futebol. Você cedo identificou uma demanda que existia de torcedores que gostariam de consumir mais o seu clube, sem ser necessariamente pelos meios tradicionais. E assim criou um público cativo, que foi crescendo e hoje está enorme. Fala como foi entrar neste universo específico da comunicação e seus desafios. O YouTube foi uma consequência, né? Quando a gente conversa de forma muito focada no trabalho, a gente viu a necessidade e conversando com pessoas muito experientes no setor, como o próprio JB, o próprio Baldasso, que já viviam isso, nós verificamos a necessidade disso. E eu, como sempre fui gremista e ganhei notoriedade com a força dos donos da bola, ficou evidente que eu poderia tentar criar um espaço para conversar com gremistas, e isso acabou sendo muito gratificante, porque não existe nada melhor do que poder conversar sobre Grêmio, falando de Grêmio, papo de gremista para gremista, e é uma coisa que me preenche de uma maneira, porque é muito bom estar junto dos gremistas, estar junto da comunicação, podendo muito próximo isso, tanto no Instagram como no YouTube, com o próprio Twitter, a gente poder conversar, ouvir, sentir as pessoas rapidamente, e esse é um ponto que eu fico muito feliz, e felizmente existe isso para a gente poder conversar. Sem dúvida.
Estamos aqui conversando com o César Cidade Dias, comentarista da Rede Bandeirantes, participante do programa Donos da Bola da TV Bandeirantes, comentarista de programas da rádio, de jornadas esportivas da rádio, gremista, ex-dirigente do Grêmio e youtuber. César, neste processo de contato direto com os torcedores, tu convive com interatividade positiva, mas também a crítica pesada. Afinal, tem muito ódio na internet. Como que tu filtra isso? Sabe que eu não costumo filtrar. Eu vejo, eu leio e eu gosto do contraditório. É claro que o elogio é muito bom quando as pessoas te identificam na rua, se identificam contigo, me valorizam como gremista, é gratificante, é bonito, é legal. Eu sinto muito, eu costumo dizer que uma das grandes alegrias que eu tenho é quando as pessoas me chamam, tu é um gremista mesmo. Eu fico muito feliz com isso, talvez seja o maior elogio que eu possa receber. E nesse ambiente, é claro que quando tu dá opinião, tu recebe críticas também, é da vida, isso faz parte e eu não tenho problema nenhum. Eu teria problema com a indiferença, talvez. Mas isso, a crítica, o elogio, o abraço, eu estou sempre muito, muito feliz com o retorno que a gente recebe, principalmente por conseguir compreender que as pessoas têm a vontade de interagir contigo no sentido de poder conversar. E isso é sinal de proximidade, sinal de respeito. Eu fico muito, mas muito gratificante. Eu fico muito gratificado com isso. E para quem acha que a crítica não existe, não, eu não tenho problema nenhum com a crítica, pelo contrário, gosto das críticas e gosto, claro, quando a gente interage. Quanto mais mensagens, quanto mais troca de informações e de opiniões, melhor para a comunicação e para o comunicador. Isso é o maior presente do mundo. Pois é, César, se tem um local que não tem diferença, é o programa Donos da Bola da TV Bandeirantes. 12h30, de segunda a sexta, fenômeno de audiência na TV, no YouTube, um time muito legal de debatedores, um grupo que se combina muito bem, no contraditório, inclusive. É muito legal participar, não é, César? Fale um pouco sobre essa galera. O Donos da Bola é o grande sucesso da comunicação esportiva, né, dos últimos 2 anos, tomando liderança em todos os aspectos, né? É o grande programa do Rio Grande do Sul em matéria de esporte. O Meneghetti, quando voltou, esteve 2 anos ou 3 anos em São Paulo. Quando ele retorna para Porto Alegre, ele volta a assumir a condição de gestor aqui, também assume o Donos da Bola, modifica o programa, e o programa, a partir daí, ganha contornos gigantescos em cima de um time que se respeita, um time que se gosta, muito bem escolhido a dedo pelo Meneghetti, cada um com a sua característica, e eu só agradeço, né, cara? O que acontece comigo é agradecimento por fazer parte do time, né? Quando tu tem a oportunidade de fazer parte de um time desse tamanho, tu só pode agradecer. Eu agradeço todos os dias que me olharam e disseram, cara, tu também pode fazer parte. Eu agradeço muito ao Meneghetti, eu agradeço o Baldasso, agradeço o JB, agradeço o Ribeiro agora, o Vaguinha antes ainda o Bagé, também o Taigor Jank, o Matheus, enfim, todos que estão com a gente ali no programa e que fazem do Donos da Bola o grande sucesso que ele é. Essa é a vitória de um time que tem um capitão, um cara muito forte, muito, muito representativo, que é o Meneghetti. E eu confesso para ti e para os teus ouvintes que eu só agradeço, é só o que eu posso fazer, porque é agradecer, agradecer e agradecer. Bom, e agora falando mais especificamente de Grêmio, eu vou te fazer a pergunta que ninguém consegue responder. O que levou o Grêmio à Série B, César? Fora do estado, o pessoal não consegue entender. E vou te dizer que nem aqui. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como caiu um time tão estruturado, tão montado, tão rico,
foi cair. A gente pode colocar isso na arrogância, a gente pode colocar isso na prepotência, no entendimento de que as coisas aconteceriam a qualquer momento, pode colocar isso no campo de muitas coincidências negativas, mas me parece que o mais importante, numa avaliação um pouco mais macro disso, é que o Grêmio demorou a entender que havia perdido força. O Grêmio construiu solidez em cima de utilização de categoria de base, de estruturação de comissão técnica, e aos poucos foi perdendo espaço, foi perdendo o caminho, foi entendendo errado, as coisas foram diminuindo e o Grêmio não se deu conta. E quando olhou, era tarde. Tanto é que agora voltou, retomou as coisas básicas, retomou o que deveria, e em cima disso o que a gente pode dizer é que o rebaixamento é difícil de explicar, mas ele tem muito da dificuldade que o Grêmio teve de entender. Achou que o dinheiro resolveria, e futebol não é dinheiro, futebol é competência, e o Grêmio não teve, e acabou amargando a pior derrota da sua história. Exatamente. Competência sem dinheiro até pode dar certo, apesar de ser difícil, com criatividade aqui e ali. Agora, dinheiro sem competência não tem jeito. O caminho para o fracasso é logo ali. É impossível. É impossível um trabalho prosperar. E, César, passado essa tragédia futebolística que o Grêmio viveu, neste momento, com a vinda do Roger, com a Série B tendo iniciado já, tu entende que o Grêmio entrou no caminho certo e no rumo do retorno para a Série A? Eu acredito que sim, né? O Roger é um treinador muito competente, o Grêmio tem mais uma vez a revelação, principalmente do Bitelo, e isso vai dar solidez para o time, para o clube, e as coisas vão começar a se desenvolver para o Grêmio, eu acho, dentro do campo. A estrutura do Grêmio em matéria de investimento é muito superior à estrutura de um time como os adversários que o Grêmio tem, e eu acredito sim que a partir de agora as coisas vão se acalmar e as vitórias vão vir. Vai ter derrota? Vai ter tombo? Vai, mas na média me parece que o Grêmio vai ser mais forte que os seus adversários, e só por aí a gente já vai ter tranquilidade. Eu tô muito confiante que a partir de agora o Grêmio não consiga mais ter dificuldade, vença a maioria dos jogos e volte a Série A com tranquilidade. Que assim seja. E pensando em 2023, César, o Grêmio tendo já superado, se Deus quiser, em breve, esse buraco futebolístico que se meteu, encaminhando aí um retorno para a Série A, vai aumentar o zum do novo presidente. As eleições, este ano o Grêmio terá novo presidente. Já dá para projetar algo ou ainda é cedo? Me parece que já faz parte da realidade do clube, né? Nós temos eleição em setembro e outubro, então já faz parte da relação, está acontecendo. Não me parece que isso vai interferir nas relações do vestiário e as questões envolvendo isso, mas o fato é que a eleição ela faz parte, principalmente quando se sabe que o presidente não vai continuar. Tem essa questão também envolvendo a possibilidade aí de uma eleição para governador, o que mexe ainda mais com a política do Grêmio, mas o que a gente tem que imaginar é que os candidatos que estão se colocando aí são candidatos fortes, que têm apelo popular, e espero que o Grêmio consiga sair ileso de uma eleição, sem crises políticas, sem dificuldades de relacionamento, para a partir daí conseguir mais êxito o mais rápido possível. E já encaminhando o final do nosso papo, que passa rápido, infelizmente a gente não pode ficar a tarde toda conversando, seria muito bom, mas quem sabe em uma outra oportunidade. Quais teus projetos de futuro, César? Os meus projetos são seguir na mesma batida, na mesma balada, dedicar ainda mais força para a comunicação no esporte, para a comunicação com os poder conversar mais com os gremistas, me aproximar mais dessas relações,
segui no Donos da Bola até os últimos dias da minha vida, que é uma das grandes alegrias na Rádio Bandeirantes. Eu, sinceramente, estou muito satisfeito com o meu momento e com os projetos que eu tenho desenvolvido. Espero, sinceramente, e digo isso com todo o coração, seguir exatamente como estou. Tá certo, então. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participado com a gente nesta semana aqui do De Carrinho. Grande abraço. Ficamos aí te acompanhando sempre, tu acompanhando a gente, e mais à frente a gente volta a conversar. Abração, César. Eu que agradeço, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo aí, por toda essa moral que vocês sempre me dão, e um carinho especial aos ouvintes do programa De Carrinho. É um prazer imenso aí, foi um prazer ter conseguido aí conversar com vocês nesses minutos aí, sempre à disposição. Um grande abraço para todos. Valeu, este foi César Cidade Dias, o entrevistado da semana aqui do programa De Carrinho.